Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Por causa da pandemia, Câmara derruba mínimo de 200 dias letivos nas escolas. Faculdades técnicas de São Paulo trocam o vestibular pelo histórico do aluno. Craque argentino Messi chega ao gol de número 700 na carreira. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite 2 medidas provisórias. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. Uma das medidas, ela protege os bancos durante a pandemia, justamente com a variação do dólar. Pelo texto, haverá uma mudança na tributação dos investimentos no exterior realizados para compensar prejuízos com a variação cambial. Esse texto segue para o Senado. Também foi aprovada a medida provisória que suspende a quantidade mínima de 200 dias letivos nas escolas de ensino fundamental e médio. Fica mantida a carga horária mínima de 800 horas, que poderão ser distribuídas em menos dias. A educação infantil fica liberada da carga horária e o ensino superior precisa manter o mínimo de horas-aulas previsto, mas também deixa de ter a obrigação de cumprir 200 dias letivos. Ainda falta a votação dos destaques. Já no Senado, foi aprovado o projeto de lei que visa combater a disseminação das notícias falsas na internet. O texto vale para redes sociais que tenham pelo menos 2 milhões de usuários. Agora, o texto vai para a análise da Câmara dos Deputados. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E por causa da pandemia, as faculdades e escolas técnicas de São Paulo vão mudar o critério de seleção dos candidatos para o próximo semestre. A Giovana Rizardo tem todos os detalhes para a gente. Giovana, como é que isso vai funcionar? Oi, Patrícia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, a escolha dos alunos vai ser feita através do histórico escolar, da análise do histórico escolar e não vai ser mais pelo vestibular. As inscrições das escolas técnicas estaduais, as ETECs do Centro Paula Souza, vão do dia 7 até dia 21 de julho e tem que ser feita direto pelo site vestibulinhoetec.com.br. Já para os estudantes que quiserem concorrer a uma vaga nas faculdades técnicas do estado, as FATECs, aí o prazo vai do dia 8 até dia 22 de julho e a página é o vestibularfatec.com.br. A escolha pelo histórico escolar serve para manter o distanciamento social e, por enquanto, esse processo seletivo só vale para o segundo semestre deste ano. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E falando ainda em educação, o ensino superior já tem data para voltar em Florianópolis. E quem tem as informações é o repórter André Holdi. Boa noite, André. Boa noite. Pela portaria, as aulas presenciais de graduação, pós-graduação e cursos técnicos podem ser retomadas a partir do dia 6 de julho. O governo do estado estipulou uma série de regras de higiene e proteção que devem ser adotadas, como, por exemplo, o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos. Apesar da medida, a maioria das universidades não definiu uma data para a volta às aulas. A Universidade Federal de Santa Catarina informou que só deve retomar o ensino presencial em 2021. Já na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, nas redes pública e privada, as aulas presenciais seguem suspensas pelo menos até o início de agosto. De Florianópolis, André Rode. Obrigada pelas informações. E pelo menos 4 pessoas morreram após a passagem de um ciclone extratropical na região. Em Camboriú, no litoral de Santa Catarina, o vendaval pegou de surpresa estes trabalhadores num andaime. Eles escaparam depois de quebrar a janela de um apartamento. Os ventos passaram dos 100 km por hora. Em Curitiba, a ventania destruiu o telhado de um prédio. Os bombeiros registraram pelo menos 100 quedas de árvores na capital paranaense.
E o número de registros de violência doméstica no Brasil cresceu 37% durante a pandemia do coronavírus. Mas o aumento real é muito maior em alguns estados. O alerta é da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Damares Alves foi a convidada desta terça-feira no JR Entrevista. A violência doméstica cresceu em outros países. E a gente sabia que isso ia acontecer no Brasil. Por quê? A gente ia deixar dentro de casa o agressor e a vítima. E a gente sabia que isso ia acontecer. O número que você anunciou, desses 37%, é o número de denúncia no nosso serviço de recebimento de denúncia, o Ligue 180. Mas quando a gente vai para a Secretaria de Segurança dos Estados, a exemplo do estado do Acre, o registro já aponta em 600% o aumento. Nós temos estados no Nordeste que já apontam o número de 400%. Mas a gente também se preveniu e a gente ofereceu para o Brasil canais. Nós ampliamos os nossos canais de recebimento de denúncia e inúmeras campanhas para que a mulher saiba que mesmo em período de quarentena, mesmo em período de pandemia, o serviço, a rede de proteção de mulher no Brasil, ela não parou. Nos antecipamos e oferecemos para o Brasil um aplicativo em que ela pode silenciosamente digitar e fazer a denúncia. Quando ele estiver dormindo, na hora que ela entrar para o banho, ou na hora que ela for lá fora jogar o lixo. Então, nós entregamos esse aplicativo. E agora, o nosso aplicativo também vai ser em forma de WhatsApp. Isso vai facilitar ainda mais. O bom do aplicativo é que ela pode, na hora, juntar um documento, uma foto, um vídeo, uma imagem, que já até antecipa uma prova para o pedido de uma medida protetiva. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Justiça para que os estados tivessem a delegacia online. E aqui vou dizer para vocês, esse era um sonho da Rede de Proteção da Mulher, que a delegacia de registro de violência doméstica fosse online. Mesmo antes da pandemia, muitas mulheres não querem entrar numa delegacia. E se a gente pudesse oferecer a delegacia online, essa mulher que tem o constrangimento de entrar na delegacia pode fazer a ocorrência. Lembrando, a denúncia, qualquer pessoa pode denunciar, mas o boletim de ocorrência tem que ser a vítima. A partir do momento em que há o registro, a resposta, por exemplo, com medidas protetivas, ela tem avançado no mesmo ritmo? Tem avançado, tem sim. A rede de proteção ela tem se aperfeiçoado no Brasil. Por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que é um instrumento poderoso que nós temos no Brasil. É uma viatura caracterizada para o atendimento às ocorrências de violência doméstica. Esse efetivo é treinado para a violência doméstica. E para prevenir, para pôr um fim nessa violência, olha, nós estamos acreditando na próxima geração. Nós estamos acreditando muito na próxima geração. Nós temos um programa chamado Maria da Penha Vai à Escola. E nós vamos ter que ocupar a escola com esse programa cada vez mais. Nós temos uma preocupação que eu preciso trazer aqui, eu quero muito que os pais ouçam o que eu vou dizer. A idade da vítima está diminuindo cada vez mais. E a idade do agressor também. Nós estamos encontrando muitas meninas em namoros abusivos, em namoro tóxico, e a gente tem que falar sobre isso. Meninas de 15 anos apanhando de namorados. E isso é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Então, nós vamos ter que começar cada vez mais cedo a falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Eu quero falar sobre isso com 4 anos de idade. Eu quero falar com um menino de 4 anos lá na escola, que a menina tem que ser respeitada. Mas eu quero falar de respeito mútuo, eu quero falar de combate à violência lá na escola, de respeito mútuo, de solidariedade, de fraternidade. Nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização lá na escola. O Tribunal Superior Eleitoral determinou agora à noite o retorno de 2 ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão para a fase de produção de provas. Voltamos a falar com a Nathalie Machado, direto de Brasília, com você, Nathalie. Patrícia, essa decisão foi por 4-3 e essas ações, elas pedem a cassação dos diplomas e também a inelegibilidade do presidente da República e do vice. De acordo com a ação, eles teriam sido beneficiados durante a campanha por uma invasão virtual. O grupo, que se denominava Mulheres contra Bolsonaro, com quase 3 milhões de seguidores, teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Agora, com essa decisão de quarta-feira, vai ser feita uma perícia para descobrir quem hackeou esse grupo. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E o cachorro
cachorro adotado pela família Bolsonaro há 2 semanas foi devolvido ao dono nesta terça-feira. O cão se perdeu e passou a morar no Palácio da Alvorada, mas acabou reconhecido depois que o dono viu fotos postadas numa rede social. O cachorro foi entregue pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. E mais de 200 marcas internacionais se uniram para boicotar as redes sociais ligadas ao Facebook. Vamos a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Patrícia. Adidas e Puma são as 2 gigantes que acabam de se juntar ao movimento pelo fim dos anúncios nas empresas de Mark Zuckerberg durante o mês de julho. A campanha alega que as redes sociais não fazem o suficiente para impedir o discurso de ódio nas plataformas. Coca-Cola, Microsoft e Ford são outras empresas que também deixarão de investir em publicidade no Facebook e no Instagram. Estimativas apontam que 1/3 dos principais anunciantes do mundo participam do boicote. Em resposta, o Facebook excluiu contas de grupos extremistas aqui nos Estados Unidos. Patrícia. Obrigada, Heloísa, pelas suas informações. E o dólar fechou junho cotado a R$ 5,43, alta de 0,25%. No mês, a moeda americana valorizou quase 2%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2% nesta terça-feira, fechando acima dos 95 mil pontos. Em junho, o Ibovespa ganhou mais de 8%. A pandemia de coronavírus contaminou o mercado financeiro no primeiro semestre. O dólar valorizou mais de 35% e o Ibovespa caiu 17,8%. Na China, entra em vigor nesta quarta-feira a Lei de Segurança Nacional, que pode alterar o status de Hong Kong. E quem tem os detalhes é a correspondente na Ásia, a Cíntia Godoy. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Bom, a lei mal passou e já causa apreensão nos moradores de Hong Kong, que temem perda de liberdades e uma era de repressão política. Pequim alega que a nova legislação é uma forma de garantir estabilidade na ilha após a onda de protestos que se tornaram violentos no ano passado. Passam a ser crimes, tentativas separatistas, subversão, que nesse caso pode ser representada por eventuais conflitos durante manifestações, terrorismo e associação a forças estrangeiras. A sentença máxima para esses atos é a prisão perpétua. Segundo especialistas, a lei vai restringir a autonomia de Hong Kong, garantida pelo acordo firmado entre China e Reino Unido, que começou a valer em 1997. Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelas suas informações. Futebol, o argentino Lionel Messi chegou à marca de 700 gols na carreira. O Barcelona recebeu o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol e saiu na frente com um gol contra do brasileiro Diego Costa. O empate veio com Saúl cobrando pênalti. No segundo tempo, pênalti do zagueiro brasileiro Felipe em Semedo. Oportunidade para Messi chegar à marca histórica. E o argentino ainda fez uma cavadinha sem chance para o goleiro Oblak. Todo mundo deixou o distanciamento de lado para abraçar o camisa 10. Só que o Atlético quis estragar a festa e Saúl, de novo, de pênalti, empatou. Bom para o Real Madrid, que segue na liderança e ainda joga na rodada. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.